Olá, gente, muito bom dia. Estamos aqui nesse domingo 14 de abril, dia maravilhoso, segundo domingo do mês. Pastor João, querido, seja bem-vindo. Bom dia, meu querido bispo, bom dia, Loide, bom dia aos demais que nos ouvem, que estão conosco nessa jornada que nós estamos aqui dedicando ao nosso eterno Deus e pensando em você que está do outro lado a ouvir o que da parte do Espírito Santo nos for dado transmitir a vocês. Assim seja. Lloyd, querida, bom dia. Bom dia, meu bispo, bom dia. O dia está lindo, tá né? Lindo, tá lindo, tá lindo. Tá lindo. Vamos aproveitar o dia. Se chove, tá lindo. Se faz sol, tá lindo. Se fica cinzento, tá lindo também. É porque nós temos o coração cheio de gratidão. Sim. Quando temos esse coração grato, a gente olha com essas lentes de Cristo, né? Rubem Alves diz que a gente vê paraíso no outro quando a gente tem paraíso dentro da gente, né? Que lindo, viu? Mas se a gente está cheio de inferno, a gente só vê inferno no outro também, né? É isso aí. Então, assim, como a graça tem abundado entre nós, como a manifestação nítida, clara, da presença de Jesus em nós tem contagiado tanta gente tem se aproximado de nós, João, nos últimos tempos, para buscar desfrutar um pouco do Evangelho que percorre a nossa vida. E eu tenho estado feliz por todos os meus poros. Meus cabelos estão adorando a Deus, meus poros estão adorando a Deus. Todo o meu ser vive em adoração. Talvez esteja vivendo o momento mais culminante da minha vida. É o momento em que eu estou vivendo, onde até as minhas faltas elas são preciosas para mim, sinal de que eu caminho faltando sempre um pedacinho, não um pedacinho de Deus, mas um pedacinho de mim mesmo, e eu vou percorrendo a vida com muita alegria e paz. Glória a Deus. Nós estamos agora aqui bem diante de um livro que vocês sabem que esse foi o primeiro livro que eu explorei num programa de rádio na minha vida. Isso já data de muitos anos, talvez 40 e tantos anos, João. Eu, pela primeira vez, numa rádio chamada Rádio Difusora Duque de Caxias, meu pastor havia viajado, ele foi fazer um percurso pela Europa e me pediu para assumir o programa no lugar dele. E o texto era Atos dos Apóstolos. Desde então, como eu te digo aí, há 40 anos, ou mais de 40 anos, esse texto é um texto que de vez em quando eu estou voltando nele, né? Eu tenho meus encantamentos nesse livro de Atos dos Apóstolos, né? Principalmente o último capítulo. O capítulo 42 é encantador. Até domingo passado eu fazia uma citação dele, porque assim, é um texto que você vê a igreja fervendo, não é? O movimento dinâmico da igreja. A igreja manifesta como um organismo vivo, né? Não é uma instituição chamada igreja, é um organismo vivo, é o corpo de Cristo se manifestando por todos os lados, né? Perseguições, né? Diásporas, e a igreja vai seguindo, avançando, atingindo a Europa, né? Paulo vai até a Espanha pregando o Evangelho, né? Vai pela Itália, desce, vai à Espanha. Coisa linda é ver esse movimento vivo da igreja, né? Registrado por Lucas, que em muitas dessas passagens de Paulo, ou em algumas delas, ele estava lá presente, até cooperou com Paulo escrevendo algumas coisas para ele, né? Uhum. E fazendo o registro da sua estada ali dentro da cadeia com Paulo, que em alguma ocasião Lucas esteve, né, com Paulo. E a gente vai entrar por esse caminho. Lucas, que é tão detalhado na sua narrativa, né, tão pontual na sua narrativa, é um habilidoso escritor, e nós estamos diante de outro escrito dele, Atos dos Apóstolos. E eu estou aqui parado, nesse momento, fazendo uma descoberta. Não é porque seja nova a descoberta. Para mim é nova. Sim, abriu-se. Para mim é nova. Olhos.
Talvez por uma Abriram. questão de analfabetismo dentro da questão. É que quando Lucas diz, eu fiz o primeiro tratado a respeito do que Jesus começou a fazer e ensinar, agora que eu estou entendendo que, na verdade, o que Lucas está falando aqui é que no livro, no seu evangelho, ele falou a respeito do que Cristo começou a fazer. E agora, neste segundo livro, ele está escrevendo o que o Espírito Santo fez através dos seus discípulos e da igreja. Sim. Isso mesmo. Entendeu? Então, é preciso ler com muita atenção, dizendo, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Isto ele está se referindo inteiramente ao livro de Atos, ou aliás, ao seu evangelho, Lucas. Sim, o evangelho de Lucas. E agora ele está neste, ele não diz textualmente, mas entende-se que nesse ele está dizendo, e agora estou escrevendo a respeito do que foi feito depois da sua ascensão, pelo Espírito Santo ou pelos discípulos instigados, inspirados pelo Espírito Santo. É isso aí. Sim, sim. Lloyd, vamos lá inaugurar o livro, né? Vamos lá, eu estou assim, muito feliz, assim. Eu estava vindo para cá e digo, meu Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Né? Até aqui o Senhor tem nos dado essa condução e muita alegria, muito ânimo, muita força de vontade. Não é, meu bispo? É verdade. Em estarmos juntos aqui aprendendo, compartilhando. Eu tenho aprendido muito. Muito obrigada. Eu agradeço a vocês, porque eu tenho aprendido muito aqui junto a vocês. Viu? Nossa, né, João? Muito obrigada, viu, gente? Temos aprendido uns com os outros e com Deus, né? A caminhar pelas linhas do Evangelho. Eu acho que o Espírito que em nós habita tem nos dado tanta unidade, né? Tanta ausência de que conflito. Eu soltei pela manhã no nosso grupo, lembra? Preparando para que nos encontremos para mais uma manhã de comunhão. Sim. E expressão pela inspiração do Espírito Santo. É isso mesmo, é assim que a gente caminha. Capítulo 1. Prezado Teófilo, no primeiro volume deste livro, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que ele se despediu dos apóstolos, aqueles que ele havia escolhido por meio do Espírito Santo e foi levado ao céu. Depois de sua morte, ele se apresentou vivo a eles, em diferentes lugares, por um período de 40 dias. Nesses encontros face a face, ele os orientou sobre assuntos concernentes ao reino de Deus. Entre os encontros e refeições, ele os aconselhou a não deixar Jerusalém, mas a esperar pelo que o Pai prometeu, a promessa que vocês ouviram de mim. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, e isso acontecerá logo. Na última vez em que se reuniram, eles perguntaram, Mestre, o Senhor vai restaurar o reino a Israel agora? Chegou o momento? Ele respondeu, vocês não devem tentar descobrir a hora. Determinar o tempo é responsabilidade do Pai. Vocês vão receber o Espírito Santo, e quando ele vier, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, e até mesmo nos confins da terra. Essas foram suas últimas palavras. Enquanto observavam, ele foi levado e desapareceu numa nuvem. Eles ficaram ali, olhando para o céu vazio. De repente, 2 homens vestidos de branco apareceram e disseram, Galileus, por que estão parados olhando para o céu? Este mesmo Jesus que vocês viram ser levado para o céu voltará tão certa e misteriosamente quanto partiu. Eles deixaram o Monte das Oliveiras. Não, vamos dar uma paradinha aqui, porque vai ficar muito distante algumas questões aqui para a gente comentar. Cara, esse texto é um texto muito rico, mas tem uma coisa no versículo 7 e 8 que me chama a atenção,
Porque eu vejo a mesma aflição daqueles galileus perguntando a Jesus sobre a restauração do reino e tal. Jesus diz uma coisa que a gente precisa pensar, João, porque essa aflição percorre alguns da igreja. Desde que eu nasci no Evangelho, eu vejo esses questionamentos, que é com relação à restauração de todas as coisas. É o tema apocalíptico, né? Uhum. E Jesus diz uma coisa que, para mim, isso assentou tão firme no meu coração desde o dia que eu entendi isso. Vocês não devem tentar descobrir a hora, determinar o tempo é responsabilidade do Pai. Acho que a igreja vive, às vezes, numa euforia quando se trata de escatologia. Eu tenho dito, não me chamem para rodas de discussão sobre esse tema de escatologia, porque ninguém sabe nada, nem eu sei nada, nem ninguém sabe nada. Isso não quer dizer que eu não tenha lido, estudado, pesquisado, só que eu cheguei a uma conclusão: ninguém sabe nada. É exatamente isso que Jesus disse. Não fica tentando descobrir. João, tem tantas coisas que a igreja, eu e você, nós precisamos estar fazendo, como amar, por exemplo. Eu não sei nem amar direito, eu às vezes me complico tudo, né? Na minha relação de amor com meus amigos, com a vida. E estou eu preocupado aqui se o anticristo é Macron, se o anticristo é o Papa, se o anticristo... Meu irmão, vai amar, vai se manifestar na vida, vai libertar pessoas, vai pregar o evangelho. Isso vira uma espécie de paranoia imobilizadora na vida da igreja. É uma igreja que vive olhando para cima. Vive olhando para cima na sua expectativa, mas não olhando para cima para esperar o que de lá virá. Uhum. Como, uma certa vez, Jesus disse: pensai nas coisas que são do alto, né? E pouco se pensa apenas nisso. Você fala uma coisa muito verdadeira. Hoje a gente vê nas ruas da cidade, aqui e acolá, uma plaquinha escrita à mão, amarrada num poste: Jesus em breve, Jesus voltará. Como se esse frisson, na verdade, você fala de uma coisa, eu sou mais velho e venho acompanhando isso desde a minha meninice, desde a minha infância, que lembro até que alguns cristãos receberam uma razoável herança lá no interior dos seus sogros e comeram tudo porque não investiram, porque Jesus estava vindo. Uhum. A vinda de Jesus, em vez de ser gloriosa, é aflitiva para muita gente. Exatamente. Esquecem-se de viver aqui na terra. Uhum. E hoje, fazendo algumas mensagens a alguns amigos, pastores, num grupo, eu dizia assim: o Evangelho tem um pendor para as grandes coisas e nos faz até entender que somos cidadãos do céu e, como cidadãos do céu, devemos viver aqui na terra como tais. E não nessa louca expectativa, me perdoa a expressão louca, porque, na verdade, esquecemos de viver, como você disse, de amar. Uhum. Esquecemos de viver, de saber que nós temos uma existência aqui na terra. E há muita gente, porque foi alcançado pelo Evangelho, se tornou tão fissurado pela volta de Cristo. Não é que ela não deva ser a embalar o nosso coração de alegria, de prazer, mas não deve suplantar tudo, porque o dia que ele virá, lembro da expressão de Billy Graham: mestre, e se você recebesse uma mensagem que o teu Jesus virá tal dia? Ele abre a sua agenda e diz: tal dia eu pregaria na África, tal dia eu estaria. Cumpria a minha agenda, e no dia que ele voltar, lá de onde eu estiver cumprindo a minha agenda, eu partirei com ele. Isso é de quem tem realmente o coração livre, aberto para a vinda de Jesus, e não para essa expectativa louca que termina, como você acaba de dizer, fazendo a gente deixar de amar, de viver as coisas boas da vida, de estar com o outro, que é teu irmão, que é teu amigo, que é teu parceiro, que caminha junto, desfrutar da vida, não frivolamente, mas desfrutar com dignidade, com respeito. Eu queria, inclusive, aproveitar para aconselhar: Jesus vem
Virá, que para mim é uma das promessas mais lindas que existe na Bíblia. Quando aqueles 2 anjos dizem assim, para os galileus, ele virá. Gente, isso nos dá uma expectativa tão gostosa. Imagine para aqueles que passaram 3 anos e meio com ele e de repente ele é morto. De repente eles veem subir ao céu. E agora acabou nossa esperança. Não, ele virá. Agora, não é que vocês vão viver só em função da sua volta. Vão para Jerusalém, porque lá tem uma coisa linda esperando vocês. Sim. E eles fizeram, né? Vão viver, né? Vamos viver. Vamos viver. Essa é a questão, Lloyd. Assim, eu espero que os escatologistas não nos joguem pedra, mas se jogarem, paciência. É que assim, falando sobre a vinda de Jesus, ele mesmo disse assim, vão estar 2 no campo, 2 numa cama, um será levado, outro será deixado. O que isso significa? Que a vida deve ganhar seu curso. Quando ele vier, nos encontrará, se aqui nós estivermos, nos encontrará no lugar onde nós estivermos. Nós não estamos negando a vinda de Jesus. Nós estamos ratificando, animando a todos os cristãos a viverem como se ele viesse hoje. Mas não ficarmos presos como os homens dizem, né? O que vocês estão olhando para cima? Olhando para o céu vazio. Olhando para o céu vazio. Da mesma maneira que ele subiu, ele vai descer. Então vai para Jerusalém, como sugeriu João. Vai para Jerusalém. O Espírito Santo virá no dia de Pentecostes, vai mudar a vida de vocês. Vão seguindo a vida. Vão seguir a vida. Porque, gente, eu já vi. Olha que eu estou na igreja há mais de 40 anos. João está há mais tempo do que eu. O que nós já vimos de loucuras em nome de uma escatologia manca, fraudulenta. De céu vazio. De céu vazio. Buscando sinal para tudo que é lugar. Gente, não é isso. Isso não tem edificado, isso tem destruído a vida de muitas pessoas. Pessoas estão desnorteadas, sem encontrar parâmetros para a sua vida, porque elas não estão conseguindo viver em paz. Vivem aflitas à espera de um Messias que vem restaurar o reino neste mundo. Então, assim, que nós tenhamos um pouco mais de sobriedade, calma. Jesus virá. Vem buscar a sua igreja, sim, virá buscar a sua igreja. Eu e você, que somos a igreja, estaremos com ele. Mas não fiquemos aflitos, porque guerra, rumor de guerra, não é? Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. O rei está voltando. O rei está voltando. Olha que eu ficava desesperado com aquela última trombeta, lembra? Ai, meu Deus bolachão do céu, aquele bolachão do Davi Miranda, né? Que loucura era aquilo. Eu era um garotinho assustado ouvindo aquele negócio, cara. Para provocar torpor nas pessoas. Porque a vinda é tão gloriosa, aquele terrível e glorioso dia, né? Terrível para os que nem nisso pensarem, glorioso para os que o esperam, né? Coisa mais linda é que essa escatologia de alguns preguiçosos, por exemplo, eu tenho uma sobrinha já meio distante que não foi para a faculdade, pois Jesus, pai, por que eu vou estudar se Jesus está voltando? Quer dizer, a sua preguiça de estudar estava justificada pela iminência da volta de Cristo. E assim tem tantos outros aí fazendo essa loucura. Quando Lucas não escreveu aqui, mas eu me atrevo a complementar dizendo: parem de olhar para os céus e voltem para Jerusalém, que vocês jamais mensuram o que vai acontecer com vocês. Depois que acontecer em Jerusalém, o que vai acontecer com vocês, gente? E não foi muita coisa, não. 10 dias depois ali, Pedro se levanta. Pedro que nega a Jesus, a gente vai ler mais adiante no texto. Pedro que nega a Jesus diante de uma criada se levanta diante dos sacerdotes, diante de gente de 27 nações e diz: o Jesus é quem vós crucificastes. Esse poder
essa graça recebida. A gente vai falar sobre esse batismo, né? Quando foi lido aqui, mas recebereis a virtude e o poder do Espírito Santo. João diz, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Estava conversando com a minha esposa, tratando desse assunto, e dizendo, mas Jesus não soprou sobre os discípulos e disse, recebei o Espírito Santo? E eu, por longos anos da minha vida, não entendi a diferença entre receber o Espírito Santo e ser batizado nele. Receber é ter. Batizar é ser imerso e ter por completo a sua essência. E diz dizia o Bernardo Johnson, saudoso Bernardo Johnson, por que a evidência de ser batizado com o Espírito Santo é falar em línguas? E ele diz, porque é o órgão que mais custa se converter, mais custa submeter-se à imersão. E quando ela dá sinal, é porque aconteceu. É porque aconteceu. Receber o Espírito Santo é recebê-lo, é como receber uma visita na minha casa. Eu estou abrindo a porta para que ele venha. Não foi isso que Jesus disse? Eu preciso ir para que o amigo chegue. Então, é abrir a porta, recebam, aceite. Estou aceitando. Aí depois, agora eu serei o quê? Ele estará dentro de mim, ele será aquele que irá me convencer, aquele que irá me posicionar, aquele que irá me guiar, cada passo meu agora será o Espírito Santo que irá conduzir. Então há uma diferença, eu aceito e agora eu me permito ser conduzido por esse Espírito Santo, ser imerso, eu estou totalmente batizado, selado, né, conduzido, toda a minha vida agora está cheio, pertence a essa condução. Jesus faz semelhança ao batismo de João. O que era o batismo de João? Imersão nas águas. Era uma afirmação de que eu pertenço a Cristo. E a imersão pelo Espírito Santo, eu estou imergido nele para fazer o que ele quiser que eu faça. É tanto que Pedro não teve medo, e foram 2 episódios seguidos, né? No dia de Pentecostes, em que Pedro falou para aquela multidão, e logo depois no templo, né? Diante da cura daquele coxo. Com toda intrepidez. Outra parte nós vamos ler que eles com toda intrepidez falavam das coisas do reino dos céus. Isso para mim é muito maravilhoso, e como a gente bateu muito aqui no começo, dizendo exatamente isso. Não é uma preocupação, não devemos ficar olhando para um céu vazio, esperando o dia que ele volta, mas fazendo aquilo que estamos fazendo, dormindo, trabalhando, na cama, no campo, fazendo qualquer coisa. Só que não é aquilo que eu estava ouvindo há poucos dias o hino, que são só 50% que vão para o céu, porque um será tomado, outro será deixado. Há tanta loucura por aí, o hino é 50%. Só 50% que vão, porque Jesus disse que um será tomado, outro será deixado. Então é uma divisão exata. É locubração de poetas que não têm muita consistência. Então, gente, o começo dessa leitura para mim foi a coisa mais linda, né? Jesus garante aos discípulos que eles receberão poder para fazer coisas espantosas. Glória a Deus. O versículo que eu tenho em mão diz assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E para que você vai receber o Espírito Santo? Para falar em línguas e ter uma carteira assinada de que você é santo? Não. É para ser testemunha. É para onde você estiver, lá no meio corrupto de qualquer lugar que você se encontre, que você for levado, você ser testemunha de que você pertence a Cristo. Não é apenas para sair falando. Não é para fazer barulho, é para fazer mudança, né, é para fazer mudança. Eu sou testemunha de que Ele vive, de que Ele habita em mim e que eu pertenço a Ele e que eu não me misturo com a palhaçada que vocês estão querendo que eu me misture. Que eu não faço parte dessa baboseira que vocês estão fazendo. Dessa roubalheira que está acontecendo. Eu não sou... não é uma questão de eu ser, é porque Ele habita em mim e mudou o meu viver. Sim. Eu sou diferente. Sim, esse selo é tão maravilhoso, né? Faz tanta mudança na nossa vida quando a gente faz uma entrega verdadeira.
e o Espírito vem morar na nossa vida, né? Ele não Glória nos a Deus. visita nunca mais, ele Uau. passa a habitar em nós, né? É, morada. Vamos ali tomar um cafezinho, gente? E a gente volta já já. Olá, gente. Esse é o segundo bloco da nossa programação. E nós estamos estudando, a partir de hoje, o livro de Atos dos Apóstolos, que é um escrito de Lucas, o discípulo que fez registros super importantes sobre a vida de Jesus, e agora ele escreve esse movimento do Espírito Santo na vida dos apóstolos, na vida da igreja que se move pelos 4 cantos da terra. A igreja está em expansão, avançando, e nós vamos ver essa bela história. É o livro histórico, né, do Novo Testamento. A contação da história da igreja, que não termina no capítulo 42, né? 42 termina com reticências, e nós também estamos fazendo parte da história da igreja, a igreja que nesse momento está estabelecida na terra. Nós demos uma paradinha, Lloyd, bem no versículo 11, né? Versículo Você 12. já ia começando o 12, eu pedi para você dar uma paradinha, né? Isso. Tá, vamos retomar esse versículo, certo? Vamos lá. Ok. Eles deixaram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém, distante dali cerca de 1 quilômetro. Foram para a sala que usavam como local de reunião, que ficava no andar superior de uma casa. Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Eles concordaram em permanecer ali, unidos em oração, incluindo as mulheres. Também estavam ali a mãe de Jesus, Maria e os irmãos dele. Enquanto estavam ali, cerca de 120 pessoas, Pedro começou a dizer-lhes: Amigos, há muito tempo o Espírito Santo falou por meio de Davi sobre Judas, que se tornou o guia dos que prenderam Jesus. As Escrituras tinham de ser cumpridas. Judas era um de nós e tinha lugar designado neste ministério. Vocês sabem que ele aceitou aquele suborno maldito, comprou um pequeno terreno e teve um fim trágico. Sua barriga rasgou-se e suas vísceras se espalharam. Todos em Jerusalém sabem disso e chamam o lugar Campina do Assassinato. É conforme lemos nos Salmos, que seu lugar fique deserto, de modo que ninguém more lá. E também o que foi escrito depois, que outro assuma seu posto. Judas deve ter um substituto. Deve ser alguém do nosso grupo, alguém que está conosco desde o tempo em que Jesus foi batizado por João até o dia de sua ascensão, sendo também testemunha da sua ressurreição. Eles indicaram 2 nomes, José Barsabás, apelidado de Justo, e Matias. Então oraram: Ó Deus, Tu conheces cada um de nós no íntimo. Mostra-nos qual destes 2, escolhes para assumir neste ministério de liderança o lugar que Judas abandonou, para seguir seu próprio caminho. Depois de orar, fizeram um sorteio. Matias foi escolhido e juntou-se aos 11 apóstolos. Ok, muito bem. Gente, nós estamos diante de um episódio que faz a gente refletir. A escolha de Matias foi uma escolha feita debaixo de oração. Não era influência política, não era influência econômica, não era o status que Matias tinha. O requisito colocavam os 2, o Justo e Matias. E o que eles fazem? Eles vão orar para saber o que é que Deus vai falar. E, assim, eu tristemente assisto, nesse momento da vida da igreja, como é que os novos discípulos
que estão assumindo o pastorado estão sendo escolhidos? Quais são os critérios? E às vezes me assusto, João e Lloyd, com os critérios usados para a eleição de novos obreiros, de novos pastores, que nem sempre passa pelo critério de se separar para orar e fazer uma escolha. Normalmente elas são indicações baseadas no carisma, baseado na indicação de alguém, baseado no status econômico, baseado em um monte de outras coisas que não passam pelo critério da oração e da dependência de Deus para essa escolha. Isso me estarrece porque isso tem enfraquecido tanto essa função pastoral hoje. Nós vemos hoje pastores tão frágeis, pastores tão tenros, tão meninos, tão ingênuos, mas também tão arrogantes, porque o critério de escolha para levantamento desses novos pastores não está baseado numa indicação divina, mas numa indicação de outros poderes que não o poder que vem do alto. Essas decisões têm se refletido no caráter da igreja contemporânea. É gente que, às vezes, nem eleito por um presbitério é, João. Há pessoas que estão impondo as suas mãos sobre si mesmos e se fazendo pastores, né? Que não depende de um presbitério, não depende de um concílio, depende de si mesmo. Eles simplesmente colocam suas mãos sobre suas cabeças e se fazem pastores, se fazem líderes na igreja. Sem contar, bispo, eu até me nego a comentar sobre esse assunto porque ele me provoca revolta. Conversando com alguns um dia desse, eu disse, hoje já não creio mais em chamada, nem em vocação pastoral. Porque Deus, no meu conhecimento, Deus não chama preguiçosos e parte dos que eu tenho visto hoje ingressar no ministério são preguiçosos para qualquer coisa. E, além da escolha divina, para que fossem submetidos à escolha divina, houve um critério. Era um critério de conhecer a palavra, conhecer os feitos de Cristo, estar atento. Desde quando? Desde o dia do batismo até quando? Até a ascensão. Quer dizer, não era alguém que chegou por acaso e foi indicado ali, não, eu estou por aqui. Ele tinha que ter critério. Além do critério, a escolha recaía sobre quem já tinha esses atributos. Sem os atributos, nem escolha, ou, aliás, nem submissão, ou nem submetido eram a isso. Infelizmente, eu às vezes paro, eu não gosto de comentar porque me causa realmente tristeza. Sim. Por ver que, infelizmente, muitas instituições religiosas, chamadas igrejas, deixaram de ser um organismo para ser uma organização. Sim. Onde homens descomprometidos com o organismo, mas comprometidos com a organização. Nós temos, não estou aqui para falar disso, mas infelizmente é preciso tocar, nós temos organizações religiosas em que pastores são escolhidos porque são hábeis políticos para militar com a questão política partidária dentro da igreja. Ou seja, há um conselho político que são escolhidos homens para militar sobre isso. Me disseram há poucos dias que havia um determinado membro, um representante de uma determinada igreja junto ao Congresso, que teve que ser ordenado pastor porque ele não tinha o respeito dos parlamentares por não ser pastor. Ele era um hábil negociante e tudo, mas precisava ter uma titularidade para que ele pudesse ter o respeito dos parlamentares e assim militar com as coisas políticas da igreja junto ao Congresso. Olha que loucura. João, eu tinha 24 anos, mais ou menos, quando eu fui indicado para assumir a função pastoral na igreja. E logo se formou um presbitério.
um colegiado para impor as mãos. Lá estava, que era o meu pastor principal, pastor Eloí Laranja de Freitas, o pastor Bílio de Melo, lá estava Joaquim Tavares, lá estava o Nils Lawrence Olson, que João conheceu, quando eu recebi a imposição de mãos para assumir a função pastoral. Anos depois, novamente um presbitério foi constituído para me colocar como episcopo da igreja. Ou seja, não era um franco atirador, alguém que resolveu apelidar-se. Era um presbitério constituído para que eu fosse eleito como irmão mais velho daquele presbitério. Não tem muitos anos, uma senhora veio visitar a nossa igreja. Então, isso já data de uns 25 anos, mais ou menos. Uma senhora veio falar comigo e me chamou de apóstolo. Ô, apóstolo Renato, tal. Ou, desculpe, o senhor ainda não é apóstolo, mas o senhor vai chegar lá, o senhor vai ser promovido. Eu disse, exatamente promovido a quê? Não, apóstolo, o senhor vai ser promovido. Como se nossas funções ministeriais fossem uma promoção, como uma escada hierárquica, né? Entende? Então, assim, nós estamos entendendo muitas coisas equivocadamente na eclesiologia. A igreja está sendo vista eclesiasticamente de uma maneira muito equivocada, como uma hierarquia, uma escadinha de promoção. Não há escadinha de promoção. Eu apostulo sem o título de apóstolo. Eu faço meus apostolados. Aliás, ultimamente nem tenho apostolado tanto assim. Já há muito tempo que eu não estabeleço novas igrejas. Há tanto tempo, já desde a da pandemia, que eu não apostulo, né? Eu estou na minha condição mais pastoral do que outra coisa, né? Nem episcopar bem eu estou fazendo, eu estou assumindo mais uma função pastoral. Isso não é mérito ou demérito, é como que a gente se posiciona. Então, a gente está entendendo mal, está fazendo mal, está pegando meninos indefesos, meninos inseguros e colocando eles sem nenhuma proteção diante... Outro dia eu estava conversando com o João, que a gente queria usar uma pessoa para uma função, e eu disse, João, vamos um pouco mais devagar, porque a gente pode expor essa pessoa, lembra, João? Lembro. A gente pode expor essa pessoa, ela pode começar mal. Vamos esperar que ela comece, mas comece bem, comece com apreciação de todos. Não adianta a gente colocar, e se ele se sair mal, a gente queimou esse cara. Né? Então, assim, vamos esperar a hora certa para que isso aconteça, né? Vamos ouvir de Deus o que está acontecendo. É dessa maneira que a gente deveria caminhar, e a gente teria evitado um monte de problema na igreja contemporânea. Nós João. lemos um texto aqui que Jesus disse, esperem em Jerusalém. Sim, esperem em Jerusalém. Esperem em Jerusalém e esperem o que vai acontecer. Eu tenho duas coisas aqui, porque se cantou hinos e se pregou a vida inteira de que os discípulos passaram 10 dias em Jerusalém orando. Como se a oração fosse tudo o que tem que ser feito numa igreja. Eu não sou contra a oração. Entendam bem. Eu estou dizendo que não é só a oração que resolve, coisas precisam ser tratadas. Naquele encontro de oração, houve o trato, ou seja, houve a necessidade da substituição, da reorganização do ministério que Jesus iniciou. Então, eles estavam tratando do negócio da causa do mestre. Eu falei há poucos dias que não, o ministro das Finanças da Etiópia não estava orando quando o anjo foi chamar Filipe. Ele estava lendo a Bíblia.
Então, gente... Lendo o texto de Isaías. Não é só quando o céu não se incomoda com a gente, é apenas quando estamos orando. Porque muitas vezes a nossa oração, desculpe eu descambar um pouco, a nossa oração nem é uma oração que o céu se interessa por ela, porque é só de lamúria, é de lamento, é de pedido, é egoística. Queremos tudo para nós e não nos incomodamos com os outros. E nem sempre o céu se incomoda. Lá no céu há um despacho. Lembra que naquela leitura que aquele ministro estava fazendo, simplesmente ele estava lendo, mas ele estava tão interessado em saber a respeito de Deus que o céu se incomodou. Foi despachado um anjo para tratar com Filipe. Uhum. E Filipe saiu para um lugar até temeroso, mas foi encontrar-se com ele. Então os céus se abrem, se dispõe a nos atender quando estamos orando, quando estamos tratando com pessoas a respeito do reino de Deus. Deus não nos ouve apenas quando estamos orando, mas quando estamos tratando das causas que dizem respeito ao seu reino ou à necessidade das pessoas que estão conosco. Uhum. Entendo eu. Entendo que a coisa funciona assim. Sim. Sim, e nós vamos seguindo pelo caminho da história e a clareza que nós temos em cada texto é que o Espírito de Deus está no comando da ação da igreja. É isso, bispo. Estava pensando nessa reorganização do Colégio Apostólico e eu pensava, e outro dia até num programa eu estava falando sobre isso, né? Que a igreja é um corpo orgânico, ele não é um corpo engessado. Eu dizia que em administração nós temos dois tipos de estrutura, uma flexível e a outra rígida. A estrutura flexível é semelhante à estrutura de uma árvore, que ela vai nascendo, aí aparece um galinho, aparece outro galinho, ela está... a árvore está crescendo e ela vai se estruturando de acordo com o seu crescimento. E um prédio, ele é enrijecido. Você levanta um prédio e ali é tudo muito rígido. Você não pode quebrar uma parede estrutural que corre o risco do prédio desabar. É rígido, não dá para fazer um puxadinho. Não. Então, a igreja, ela tem uma missão, seu organismo se manifestar. E quem governa, quem preside, quem lidera, precisa entender o momento da igreja para saber que estrutura vai se criar para que essa igreja não se embarace. E eu citava a roupa de Samuel, João, que Ana anualmente levava uma roupinha nova na casa de Eli para dar a Samuel, porque ele já havia crescido e a roupa já estava inadequada. Porque o organismo Samuel estava crescendo. A igreja é dessa ordem do organismo. Então, a igreja não deveria servir a estrutura deveria servir a igreja. Entende? É uma roupa nova para Samuel. Quando eu tenho uma estrutura rígida e a igreja é obrigada a servir a estrutura, ela deixa de ser orgânica para ser sistêmica, para servir a um sistema. E com isso nós vamos trazendo agentes complicadores, porque nem sempre a igreja vai se encaixar dentro daquela estrutura que se montou para ela se movimentar, porque ela tem uma demanda de necessidade. E era isso que Pedro observou, né? Pedro aqui, ele pegou uma liderança situacional, né? Ele pegou esse comando, ele começou a falar e depois ele disse, olha, precisamos de pessoas, de 2 homens no lugar de Judas. Aí ele teve esse critério que o pastor falou ali tão bem, né? Porque aquela coisa, assim, se pegar alguém no meio do caminho, pode ser que a linguagem não seja aquela do início, a identidade do grupo, a identidade da igreja pode se quebrar, pode se romper, né? Pode. Uma identidade corrompida no meio do caminho. Então, ele teve todo esse cuidado. Esse Pedro aqui jamais amadurecia,
amadurecido Sim. para uma liderança, como ele soube ver esse início aqui e diz, não, nós precisamos de uma pessoa que já caminhe conosco. Sim. Nós não vamos contratar alguém, né? Não vamos trazer alguém lá de fora. Vamos pegar alguém que já conheça a nossa caminhada, a nossa identidade, como é que funciona, todos os mecanismos por aqui. Sim, a igreja até ali suportava essa estrutura. Essa estrutura, isso. Daqui a pouco, a estrutura vai mudar para servir a igreja. Sim. As viúvas helenistas vieram reclamar que na divisão da comida elas estavam sendo preteridas e tal. Aí os apóstolos se reúnem e dizem, cara, nós não vamos mais conseguir fazer isso. Vamos levantar 7 homens cheios do Espírito Santo, que sejam amigos de Deus, que tenham boa reputação, e esses vão servir a causa. Né? Dentro dessa estrutura, vamos reestruturar. Vamos reestruturar. Então, é disso que eu estou falando. A igreja ela é orgânica. Ela vai exigindo. Não adianta, gente, por exemplo, se a gente tem uma igreja que não comporta, porque não temos um evangelista, não é? Um departamento de evangelismo, se não tem nenhum evangelista, não tem... Para que fazer isso? Né? Inventar, Para criar. que inventar, criar? Se não foi Sim. nascido de Deus, por que é pela força do meu braço, da minha vontade, do meu desejo? Aquilo, bispo, vai funcionar até um bom tempo, mas depois aquilo vai cair. Não tem jeito, não vai se sustentar. Não vai se sustentar. A outra beleza disso é porque não chamaram Barnabé. Barnabé era um cara. Por que não chamaram Estevão? Quer dizer, eu indico Estevão, eu indico Barnabé. Porque o Espírito Santo não chamou para isso. Eles estavam sob a dependência do Espírito Santo para a escolha. Porque ali tinham homens, como eu acabei de falar, tinha Barnabé, tinha Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, mas não preenchia aquelas qualidades que era preciso acontecer. Lamentavelmente, eu volto batendo na tela. Eu conheço aí afora tantos homens perdidos que foram escolhidos para pastorear porque tinham uma boa oratória. Tem uma pregação bonita e uma voz equilibrada. E se perderam no meio do caminho porque aquela não era a missão dele. E qual era a missão de Estevão? Morrer para dar testemunho. Vejam bem, quem é que quer assumir um ministério desse? Morrer para que o testemunho ficasse registrado. Sim, esse diácono que fez toda a diferença, né? A igreja se expandiu a partir da semeadura da vida dele, né? Mas não é. Depois da semeadura da vida dele, a igreja se tornou outra. Trouxe uma palavra tremenda, né? Há em mim, às vezes havia em mim questionamentos. Eu tenho certeza da minha chamada pastoral desde a infância. E porque durante tanto tempo vivendo ao lado de um grande homem, fazendo grandes coisas, não fui chamado ao pastorado, e eu pouco entendi isso, porque eu não entendia que eu tinha uma missão outra lá fora na vida secular, até quando se completasse para que eu viesse ao ministério. Muitas vezes essa afobação, essa insistência, essa prematuridade de querer ser antes de estar, é o que eu quero aconselhar a alguns amigos que estão nos ouvindo. Se você tem uma chamada, tem certeza que tem uma chamada para o ministério, aguarde que no tempo certo ela acontecerá. Não precipite, porque você pode acabar sucumbindo pelo meio do caminho. Não suportando, né? Não suportando. Cara, eu acho bela essa movimentação, desculpe se eu bato na mesma tecla e volto ao assunto, essa maneira orgânica da igreja se movimentar. Como quem faz gestão da igreja precisa ter cuidado para não frustrar pessoas. Porque se você coloca uma pessoa certa no lugar errado, você pode produzir um aleijão para o resto da vida. Você pode atrofiar o movimento de uma pessoa. Tem uma palavra em Efésios 4, ali de 11 a 16, que é traduzida como ordenar retamente, né? Aperfeiçoamento dos santos. Essa palavra em grego é a palavra katatismos, que quer dizer ordenar retamente, colocar cada um no seu devido lugar. Para isso, é preciso uma gestão mais sólida para que a gente coloque cada um no lugar certo.
Porque se colocar no lugar errado, você pode ter problemas terríveis, não só na vida dessa pessoa, mas também em todo o contexto onde ela está localizada. Então é preciso esperar esse sopro divino, essa indicação divina, para que as escolhas sejam mais assertivas. Porque na força da nossa habilidade em lidar com gestão de pessoas, possa acabar de alguma forma atrapalhando o curso da caminhada dessa igreja linda, florescente, viva, acolhedora, para que ela não sofra qualquer tipo de interrupção no seu fluxo pela vida, né? Gente, nós vamos dar uma paradinha agora para tomar um café e a gente volta já já, logo depois do intervalo. Olá, gente, estamos de volta. Esse já é o terceiro bloco de hoje, dia 14 de abril de 2024. E nós queremos lembrar que daqui a 2 domingos nós temos um majestoso café da manhã esperando todos vocês. Se preparem, né? Mais um domingo, né? Desculpem. Terceiro domingo. Mais um domingo. Nós estamos no dia 14, no dia 21. É o terceiro domingo que nós convidamos vocês para participarem com a gente desse já café. Podem se antecipar, né, João? Pois não é. A gente se antecipa porque você vai se preparando, porque tem sido muito gostoso. Sim. Também queremos convidar vocês para se apressarem e virem para o seminário que está acontecendo agora pela manhã, ministrado pelo bispo Renato Chaves, né? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. A gente está com temas livres, então não tem bem a fixação de um assunto, né? Mas nós vamos caminhando por aqui. Gente, já estamos avançando para o capítulo 2, né, Loide? Capítulo 2, maravilhoso, hein? Sim. Uau. Eles estão ali no dia de Pentecostes, que era uma festa, né? Uma festa dos judeus, era uma festa anual, era uma data importante para eles. Eles comemoravam e celebravam essa festa todo ano e havia uma convergência muito grande, João, de gente de todos os povos que iam para Jerusalém para participar desse evento. E, acidentalmente, o evento ele está ali presente, né, depois daqueles 40 dias da ressurreição, e o Espírito de Deus prepara esse momento ocasionalmente no dia de Pentecostes. Pentecostes é uma festa judaica e calha, não é, nesse calendário divino, calha ser, nesse dia de Pentecostes, o dia que Deus marcou para que o Espírito Santo selasse aqueles discípulos que estavam reunidos. Por isso que os homens lá, quando Jesus é assunto, diz, fiquem em Jerusalém até que. Esse até que vai acontecer no dia de Pentecostes. Então, dia de Pentecostes não é uma celebração pentecostal. Pentecostes é uma festa. E nessa festa vai acontecer um fenômeno na agenda divina para selar aqueles novos não, já são antigos, né, discípulos, com um selo que vai marcar a coragem, a ousadia, a força e a fé de cada um deles para uma jornada que vai se iniciar naquele dia. Eles vão sair daquele cenáculo onde tinham 120 pessoas orando. Permita aqui, dos quais não foram apenas os 12 discípulos que foram afetados por aquele movimento, né? Que na verdade haviam 27 nações e haviam talvez mais de 27 idiomas diferentes tratados naquele dia, né? Sim. Então todos os 120 que estavam ali foram afetados ou foram revestidos pela graça do poder divino. E aproveitar para dizer que aquele dia é muito maior do que a festa de Pentecostes. Então, se queremos celebrar a vinda do Espírito Santo, ser pentecostal é minimizar essa importância que esse dia aconteceu. Sim. Sim, essa expressão nasce da correlação que se faz do dia de Pentecostes, o selo do Espírito Santo
que a gente vai ler agora aqui, né, esse movimento todo, né, línguas como de fogo, né, usando essa símile, né, não é que houve necessidade de bombeiros para apagar fogo de ninguém, é uma símile, né, línguas como de fogo, som como de um vento impetuoso. Isso. Então, são símiles, né, é uma linguagem de similaridade, não tinha um vendaval, nem tinha um fogaréu. Era uma linguagem de representação do que estava acontecendo. E veja uma coisa, tudo isso Deus já havia trazido antes para que não houvesse dúvida ou qualquer coisa. Lá no Monte Horebe, Moisés viu também fogo que não consumia sarça. Fogo que não era fogo. Que não era fogo. Lá no monte, lá na caverna onde Elias estava, ele viu vento que não era vento. Som de vento. Então Deus prepara tudo para que você não se assuste e ache que são coisas que não são capazes de serem entendidas e vistas e ouvidas. É que a Bíblia ela é escrita com algumas linguagens, né? Parábolas, metáforas, símiles, figuras de linguagem. O Apocalipse está cheio de figuras de linguagem. Quantas pessoas hoje têm uma expectativa do sonho americano de morar numa mansão celestial? A Bíblia não fala em lugar nenhum de mansão celestial. Ela fala de oikonos, né? Que é uma casa, uma habitação. E a gente tem essa ideia do sonho americano de uma mansão celestial, em ruas de ouro. As ruas não são de ouro, como de ouro. Como de ouro não é ouro, mar como de cristal. É uma linguagem de símile, se a gente ler e não entender, né, as figuras de linguagem, a gente pode achar que é assim, mas não é assim, é similar a isso, né? Uma maneira de comparar, né? Uma maneira de comparar. Não sei como comparar, então vou comparar a quê? Sim. Né? Aí dá como ouro. Tem uma música do... esqueci o nome dele agora, que diz que seus olhos são duas contas pequeninas que brilham mais que o luar. Então, são linguagens, né, de similaridade, não quer dizer que quer dizer que parece que, né? Mas apenas para dar uma compreensão para a gente. Sim, sim, pérola negra. E eles estavam aqui, bispo, no capítulo 2 fala que eles estavam reunidos em um só lugar. Quando chegou a festa de Pentecoste, todos estavam juntos num só lugar. Inesperadamente, um som parecido como de um vento ganhou força e ninguém sabia de onde vinha. Todo lugar foi tomado por aquele som. Em seguida, como um fogo que irrompe, o Espírito Santo se espalhou sobre eles e começaram a falar em diferentes línguas à medida que o Espírito agia. Por essa época, muitos judeus, peregrinos, devotos do mundo inteiro, estavam em Jerusalém. Quando ouviram o som, eles vieram averiguar. Para espanto deles, cada um ouvia sua própria língua materna sendo falada por alguém. Sem entender o que estava acontecendo, perguntam-se: eles não são galileus? Como é que estão falando em tantas línguas diferentes? Partos, medos, elamitas, visitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e as partes da Líbia que pertencem a Cirene, imigrantes de Roma, tanto judeus quanto prosélitos, até mesmo cretenses e árabes. Nós os ouvimos falando em nosso idioma, descrevendo atos poderosos de Deus. Atônitos, balançavam a cabeça sem conseguir entender nada e diziam uns aos outros: o que está acontecendo aqui? Alguns zombavam: eles estão bêbados e com vinho barato. Vamos dar uma paradinha aqui. Quem não entende as questões espirituais interpreta com muita carnalidade, né? Então, olha só o que está acontecendo. Teologicamente, é uma expressão chamada glossolalia, né? Que vem de glossário, né? Olha o que está acontecendo.
eles não estão falando aqui nesse texto especificamente, eles não estão falando em línguas estranhas, em língua de anjos. Eles estão falando em línguas humanas, idiomas compreensíveis. Nesse momento, a gente está falando de um Israel que se movimentou pela dispersão. Então, vinha gente na narrativa aqui, desde os partos até A Arábia. a Arábia, os cretenses. Vinha gente de tudo quanto é canto para essa festa. Eles estavam ali e estavam espantados porque eles ouviam no dialeto materno as grandezas de Deus faladas por aqueles galileus. E como João citou ainda há pouco, e eu acho que citou, a Galileia não era berço de cultura. Uhum. A Galileia era o lugar mais pobre daquela região. Onde habitavam mais gentios do que propriamente judeus, exatamente. Embora houvesse uma sinagoga lá, que era em Cafarnaum, mas havia mais gentios do que judeus. E o fenômeno é esse. Línguas que se fala, talvez, acho que você citou aqui no intervalo, talvez estranha para quem falasse. Estranha para quem falasse. Mas compreensível para quem ouvia. Também nem sei se era estranha para quem falava, simplesmente falava. E a tradução disso no meio do caminho, o que é que o Espírito Santo ia fazendo? No meio do caminho, como caía no ouvido. Isso, eu conheço 2 casos verídicos acontecidos na igreja em que eu vivi. Uhum. Uma família muito poderosa, rica, lá pelos anos 70, manda seu filho estudar na Alemanha. A família cristã. Quando esse menino se forma, ele se tornou ateu lá na Alemanha. E quando ele se forma, vem e a família decide celebrar a sua formatura na igreja com um culto. Ele veio para cumprir a formalidade, veio. Só que, no decorrer do culto, a sua irmã de 4 anos se dirige a ele e profere uma mensagem. Ele cai de bruços e começa a chorar. E chorou compulsivamente. Ninguém entendeu nada. A mãe perguntou: o que aconteceu? Ele disse: agora eu creio em Deus, porque eu estive na Alemanha por tantos anos, não aprendi um alemão tão lindo quanto eu vi essa minha irmã falar. Uhum. Sim. Entendeu? Entendo. Conheci também um outro fato, conheci o irmão Aloísio, era um negro semi-analfabeto, mas era maestro do coral. Um dia, num culto nessa igreja, na mesma igreja, um pastor veio da Alemanha, o Wolfgang, o nome dele, lembro o nome dele também. E de repente, o irmão Aloísio é tomado e começa a se dirigir a ele e traz uma mensagem linda. E depois ele para e pergunta ao pastor: quem é esse moço, onde ele esteve? Porque nem os eruditos alemães falam um alemão tão lindo quanto eu ouvi a mensagem por parte dele. Uhum, sim. É impressionante, João. Estávamos uma vez evangelizando num fim de ano na praia e um dos rapazes que estavam compondo a equipe era um teatro que estávamos fazendo na praia. Ele não sabia o que dizer e começou a falar em línguas. E uma das nossas irmãs estavam perto na plateia, vendo todo o espetáculo, e um homem que estava ao lado dela disse: meu Deus, vou conversar com esse rapaz, porque esse rapaz está falando coisas lindas acerca de Deus no idioma da minha avó. Ele era um árabe. Uhum. E aquele irmão era semi-analfabeto, ele mal sabia escrever o nome dele, João. Fazia parte da nossa equipe. Esse testemunho nos encheu de alegria ao ver que aquela mesma missão que aconteceu lá no Pentecostes estava acontecendo ali. Continua acontecendo em nosso meio. Sim. Continua.
Assim, há fenômenos que a gente não consegue explicar. Mas é isso que o texto está narrando para nós. Nesse texto aqui, especificamente, não tem nada de língua estranha. É o fenômeno das línguas estrangeiras. Isso não minimiza o poder do Espírito Santo fazer o que bem aprover da forma que quer com aqueles que o recebem, né? Sim, absolutamente, de maneira nenhuma. São coisas assim. Esse foi o início da igreja. Foi dessa forma que aqueles que vieram da sua dispersão para Jerusalém agora estão voltando para a sua casa de origem, carregando essa mensagem linda. Só Deus sabe o que eles ouviram acerca de Jesus ali, né? Quem sabe quando Paulo chegou lá na Arábia, ele encontrou já igrejas prontas, esperando só para se edificar a partir daqueles que ouviram naquele dia, né? Sim, verdade. A caminhada de Paulo... Homens e mulheres famintos, né? É lindo pensar nisso, porque a caminhada de Paulo, por onde ele passava, ele já encontrou cristãos. Paulo fundou igrejas, mas Paulo, por onde passou, já encontrou cristãos. João, há corações prontos em toda parte do mundo. Saíram dali, bispo. Quem sabe saíram dali. Ouviram, porque o texto lindo aqui diz, e falam coisas lindas a respeito das coisas de Deus. Sim. Eles estão falando coisas espantosas a respeito do reino de Deus. Então, eu quero entender que foi um preparo para a missão de Paulo e dos outros apóstolos, quando chegaram, já encontraram a semente plantada apenas para a edificação. Sim. Tremendo. Olha, eu estava em Cuba e onde eu chego eu estou falando do evangelho de alguma forma, ou eu estou me desfolhando onde quer que eu chego. E um rapaz me disse, eu nunca ouvi falar de Jesus. Na nossa cultura aqui, Jesus não é alguma coisa divulgada, né? A gente não tem... Mas me fale disso que está me interessando, esse assunto me interessa, eu nunca ouvi falar nessa história. E eu comecei a falar sobre Jesus e ele se rendeu a Cristo. Ele disse, era um coração pronto. Não fui eu que preparei aquele coração. Havia uma semente ali. Isso. Sei lá de quem, plantada por quem, talvez plantada pelo próprio Espírito, né? Ou ele ouviu isso em alguma coisa e ficou lá internamente, um hino, dentro dele, sei lá o que, alguma coisa, né? Não é que em Cuba não tenha igrejas, tem, inclusive preguei numa igreja que é fiscalizada pelo Estado, era até uma igreja batista. E preguei numa igreja clandestina também. Então, em Cuba tem igreja. Mas a divulgação do evangelho não é uma prática do sistema cubano, né? Então, eles não deixam essa propagação ser manifesta. Mas encontrei um coração tenro que estava preparado para o plantio daquela semente. Não foi por força, não foi por violência, foi por um mover de alguém que tinha um coração tenro para receber o plantio da divina semente. É isso, né? Muitas vezes, meu bispo, a gente vai em lugares, eu tenho passado por amigos que já tinham ali ouvido a palavra, mas às vezes através do testemunho da tua vida, aquela palavra é alicerçada e a tua vida ali junto com aquela pessoa traz um crescimento e ali aquelas vidas começam a viver o evangelho, né? Que existe a semente, mas a partir da tua estadia ali, da tua passagem ali, vai alicerçando, você vai sendo modelo para aquelas pessoas e aquelas pessoas começam agora a viver o evangelho. Sim. Né? Porque, Lodi, às vezes nós temos cristãos de berço, mas que nunca saíram do berço. Quando o Espírito de Deus move essa criança de berço, ela começa a amadurecer. Então, assim, o encontro com o Espírito Santo é um encontro que marca definitivamente a minha vida. Eu, domingo passado, quando terminou o culto, eu saí para tomar um café e conversar com alguns irmãos que cá estavam no nosso ambiente de convivência, e meu neto Benjamin me disse, vovô, eu quero ser batizado. Você pode botar meu nome para o próximo batismo, porque eu quero ser batizado.
Sabe, o coração está ali. Ninguém forçou, ninguém insinuou, porque lá em casa ninguém foi insinuado. Cada filho meu foi batizado no tempo em que fez sua própria escolha. E a gente não pode desprezar a escolha de ninguém, nem de uma criança. Se ela tem maturidade para entender o que está acontecendo, não tem como a gente impedir que essa criança, porque a palavra ela é livre e ela alcança corações, não é? Se não é um hábito familiar, se não foi uma imposição dos pais, se foi espontâneo, então, dependendo do nível de maturidade dessa criança, a gente precisa ouvir. Tem crianças se convertendo na tenra. João citou ainda há pouco uma criança de 4 anos que falou em alemão para o irmão, só tinha 4 anos. Como eu posso desprezar a escolha que uma criança faz, não é? Além da criança, eu quero também me reportar novamente que para mim é um personagem que eu gosto, admiro. Aquele ministro da Etiópia não era crente, mas o texto de Atos começa a dizer que ele veio ali para adorar. Ele veio para... Ele não era um judeu. Sim, ele era etíope. A Etiópia, João, houve uma época em que a Etiópia ela foi tomada pela Torá de uma maneira espetacular. Talvez, né? Talvez. Resultado da relação da rainha de Sabá com Salomão, né? Talvez nesse período eles tivessem ouvido sobre o Eterno, tanto que assim, ainda reza uma lenda de que há uma tribo da Etiópia que guarda a arca, né? Não estou aqui afirmando que sim, eu estou dizendo, reza uma lenda de que há uma tribo que guarda a arca, que a arca foi levada para a Etiópia. Eu só estou usando isso como uma referência de que a Etiópia ela foi muito afetada. Os Rastafari, por exemplo, né, que hoje a gente conhece o movimento, já com muitas mudanças, mas os Rastafari, eles nascem de um sacerdócio. Sei lá que diabo de sacerdócio é esse, mas nasce de um sacerdócio. Como eu te disse, quando Salomão vai para a Etiópia, e Salomão zanzou foi muito, não é não? As embarcações de Salomão, consta até que as embarcações atracaram aqui no Brasil. Para buscar madeira. Para buscar madeira. Nós temos ali na região da Pedra da Gávea, no Rio, inscrições que datam milhares de anos atrás. Né? Tá lá a inscrição, não tem como negar aquilo, né? Por outro lado, só fechando aqui, é que a gente só vê Salomão e a rainha de Sabá. Mas imagina o contingente de gente que servia aquela mulher. Isso, exatamente. E viveu no palácio. E Salomão era um adorador. Entendeu? Viveu no palácio ali e aprenderam a respeito de Deus. Sim, sim. Talvez tenha esse etíope descendente dessa história. Sim. Eu conheci uma grande tribo dos fidianos, negros, mas crachá dele judeu. Judeu do Fide. Negros. Sim. Não, entender isso. A única coisa que eu quero entender aqui, eu quero aceitar, apesar de tudo, é que os absolutos de Deus são tão intensos que são incapazes de serem prescrutados. Né? Ele escolhe a data dos 50 dias para fazer descer o Espírito Santo sobre o seu povo. Ele escolhe um momento em que Jerusalém está cheio de estrangeiros para fazer aquilo. Ele decide o momento certo de acontecer as coisas. Sim. Olha, nesse capítulo 2 que a gente leu, nesse monte de gente que estava em Jerusalém, diz que tanto judeus quanto prosélitos. Prosélitos não eram judeu de berço, eram judeus que aderiram à fé. Né? Eram homens de outras nações que aderiram à fé. Eram prosélitos, eram discípulos deles. Foram atraídos pelo viver. Exatamente. Ou seja, vamos lá rapidamente. Caleb não era judeu. Sim. Mas foi atraído pelo viver judeu e se tornou um personagem de muita importância bíblica. Sim, foi inserido na família de Judá, mas ele originalmente não era judeu. Não era judeu. Então, o que é que eu estou dizendo? Que o nosso testemunho cristão
O nosso viver cristão atrai pessoas muito mais do que a nossa falácia, do que o nosso discurso, do que a nossa prédica, do que a nossa oratória. O nosso viver como cristão influencia muito mais. Muda pessoas ou atrai pessoas a viver com a gente. Sim, é verdade. E essa comunidade, como se dispersou tanto, né? Lembro até daquela dispersão dos 70 anos da Babilônia, como essa dispersão ajudou a propagar o Evangelho, propagar a fé no eterno, né? E comunidades, até o fundamento das sinagogas vem daí, né? Para que nas diásporas eles tivessem um ponto de conexão, né? Estarem juntos em algum lugar. As sinagogas são iniciadas nesses movimentos de dispersão. Quantas sinagogas podem ser encontradas aí nessa dispersão desses 2000 anos? Sim. Entre o arrasamento do Tito e a volta dos judeus em 46? Sim, verdade. Então, tanto a dispersão dos judeus quanto a dispersão da igreja ajudaram a expandir o evangelho e a palavra correr livre por todos os cantos, né? Mas vamos ali tomar um cafezinho e a gente volta já já. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o programa Café com Bispo. E nós já estamos no quarto e último bloco, refletindo aqui sobre esse episódio ultra especial, que foi o dia de Pentecostes e o surgimento de uma nova impulsão na vida da igreja, algo maravilhoso que aconteceu. E nós continuamos avançando, né, Lloyd? Estamos aí no versículo 14, no capítulo 2. Isso, meu bispo, que agora nós vamos entender o discurso de Pedro. Sim. Ok? Aqui já estava com Matias. Aquele certo? que tinha negado a Jesus, que ficou com medo e tal. Então vamos lá. Apoiado pelos outros 11 apóstolos, Pedro tomou a palavra e fez este ousado pronunciamento. Irmãos judeus, vocês que estão visitando Jerusalém, ouçam com atenção e procurem entender. Ninguém está bêbado aqui, como alguns estão pensando. Elas não tiveram tempo de se embebedar, porque ainda são 9 horas da manhã. O que está acontecendo é que o profeta Joel anunciou: nos últimos dias, Deus diz, vou derramar meu espírito sobre todo tipo de gente. Seus filhos vão profetizar e também suas filhas. Seus jovens terão visões, seus velhos terão sonhos. Quando chegar a hora, vou derramar meu espírito sobre todos que me servem, homens e mulheres, de igual modo, e eles vão profetizar. Mostrarei maravilhas no céu e sinais na terra, sangue, fogo e fumaça. O sol ficará escuro e a lua vermelha, antes que chegue o dia do Senhor, o dia tremendo e maravilhoso. E quem pedir ajuda a mim, Deus, será salvo. Irmãos israelitas, ouçam com atenção. Jesus, o Nazareno, homem credenciado por Deus entre vocês, os milagres, as maravilhas e os sinais que Deus fez por meio dele são bem conhecidos. Esse Jesus, conforme estabelecido no plano de Deus, foi traído por homens que tomaram a lei nas próprias mãos e entregue a vocês, que o pregaram numa cruz e o mataram. Mas Deus desatou as cordas da morte e o ressuscitou. A morte não foi capaz de segurá-lo. Davi previu isso tudo. Eu vi Deus diante de mim o tempo todo. Nada pôde me abalar. Ele está ao meu lado. Minha alegria extravasa, exultante. Fixei minha morada na terra da esperança. Sei que nunca me lançarás no Hades. Jamais sentirei cheiro da morte. Puseste meus pés no caminho da vida, com tua face brilhando como um sol de alegria ao meu redor. Prezados amigos, permitam-me ser franco. Nosso antepassado Davi está morto e sepultado. Seu túmulo está aí. Todos
onde todos podem ver. Mas, sendo também profeta e sabendo que Deus jurou solenemente que um descendente dele assumiria seu reino, ele previu também a ressurreição do Messias. Não haverá ida ao Hades, nenhum cheiro da morte. Esse Jesus, Deus ressuscitou, e cada um de nós aqui é testemunha disso. Depois de ser elevado às alturas, assenta-se à direita de Deus. Ele recebeu a promessa do Espírito Santo da parte do Pai e derramou o Espírito que recebeu. É isso que vocês estão vendo e ouvindo. Davi não subiu aos céus, mas Deus disse ao meu Senhor: assente-se aqui ao meu lado direito, até que eu faça dos seus inimigos um descanso para os seus pés. Todo Israel, portanto, entenda isso. Não há lugar para dúvida. Deus fez Senhor e Messias aquele Jesus que vocês crucificaram. Os que ouviram perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que vamos fazer agora? Pedro respondeu: mudem de vida. Voltem-se para Deus e sejam batizados, cada um de vocês, no nome de Jesus Cristo, para que seus pecados sejam perdoados. Recebam o dom do Espírito Santo. A promessa é para vocês e para os seus filhos, mas também para todos os que estão longe, na verdade, aqueles a quem o Senhor Deus chamar. Ele aprofundou o assunto e, insistindo com eles cada vez mais: saiam enquanto podem, saiam desta cultura doente e vazia. Continua? Sim, até o 42. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas foram convencidas por aquelas palavras, batizadas e arroladas. Elas passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Meu Deus do céu. Nem parece o mesmo Pedro, mas não é o mesmo Pedro. Não é. Porque o encontro que ele tem nesse dia de Pentecostes muda a vida dele. E é o que ele está anunciando, João. O que é que nós vamos fazer? Eles perguntam. Mudem a vida de vocês. Isso é que cada um de nós, ao encontrarmos-nos com Jesus, deve acontecer mudança de vida, mudança de mentalidade. Arrependimento é isso. Arrependimento é mudança de vida, é mudança de mentalidade. Agora, Pedro sustenta esse discurso com detalhes da história que impressiona João. A eloquência, a palavra discorreita, a coragem, a intrepidez, a história, ele contextualiza os profetas de tal maneira que não há como contradizer aquilo que está sendo dito. Mas eu quero pegar aqui de novo a intrepidez de Pedro. Não é evangelho se você tiver qualquer encontro, qualquer movimento, qualquer novidade na sua vida e continuar sendo o mesmo. Não é evangelho, é apenas uma simpatia ao Cristo. Você pode se tornar simpático a Ele, mas não ser servo dele. Sim. Você pode até ser seguidor dele, sem todavia ser servo dele. Você pode segui-lo. Ser convencido até da doutrina e não ser um Pois é, pode dele. segui-lo, ser convencido da doutrina e não ser convertido a ele. O evangelho pode não ser o tutor da tua vida. O que pode exercer tutoria na tua vida pode ser as regras religiosas. Pode servir de tutoria para a tua vida. E não o evangelho, porque o evangelho propõe mudança. Então Pedro, depois de receber, de ser revestido com o Espírito Santo, e a todos os que recebem a Cristo é dado o poder de serem feitos filhos de Deus.
recebendo o Espírito Santo. Pedro diz aqui no mesmo texto, sejam batizados e recebam o Espírito Santo. E é isso que faz mudança na vida do ser humano. Ser o mesmo Pedro covarde e dizer, João, eu estou até querendo falar, mas olha, eu já fiz besteira, eu estou com medo deles me vaiarem, porque naquele dia eu neguei a Jesus diante da criada, eu neguei a Jesus diante daquele pessoal todo, eu fugi. E João dizia eu que fugi quase nu. Puxaram um lençol e eu saí correndo. E agora? Não, Pedro, se você sente graça para falar, vá e diga o que o Espírito Santo está te impulsionando a dizer. Essa timidez, não, eu tenho vergonha, é porque eu sou sincero a dizer a você, pode ser que você seja um simpatizante de Cristo, se você seja um seguidor de Cristo, um cumpridor de regras e estatutos religiosos, mas aqueles aqui que pertencem a Cristo, que foram por eles chamados, têm intrepidez de dizer, amém, esse Cristo que vocês veem em mim é aquele que vocês mataram, mas ele virá. E está disposto, porque o profeta disse, e o que o profeta disse está se cumprindo. Entendo que a questão tange bem por aí. Não é discurso de quem é cristão, o medo ou a vergonha de falar de Cristo. É um Pedro ousado, né? É um Pedro ousado falando um discurso também ousado, né? É o novo Pedro. É o novo Pedro, isso mesmo. É o novo homem, é o novo ser. É. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Fazendo então, um ousado pronunciamento. E olha que o pronunciamento não era apenas para judeus que estavam ali, era para o mundo inteiro representado. A cadência do discurso é muito coerente, né? Pedro faz um discurso com intrepidez, com ousadia, mas muito contextualizado, muito cadenciado, né? Isso porque, mesmo. assim, ele mesmo participou, e ele declara isso, né? Que ele participou ativamente desse movimento até a ressurreição dele. Irmãos israelitas, ouçam. Testemunha da ressurreição. Sim. Né? E aqui ele diz, ninguém está bêbado aqui. Estão cheios do Espírito Santo. Ele diz, ninguém está bêbado aqui como estão pensando. Ele diz, até porque ninguém ainda não teve tempo para se embebedar. Ele aqui esclarece, ele tira aqui essa dúvida, né? Esse ponto de calúnia, né? De dúvida. Sim. Aqui há uma calúnia, estão bêbados e cheios de um vinho barato. É que, na verdade, essa expressão é daqueles que querem minimizar, ou querem menosprezar. São pessoas vazias, na verdade. Estão ali, em todo o ambiente a gente tem pessoas que são vazias, que não creem em si próprio, que não têm autoestima. Então a tendência deles é só minimizar, ridicularizar, tentar ridicularizar aos outros. Infelizmente isso é uma verdade. Como a mente de Pedro aqui se abriu, né? A lindeza disso aqui, Lloyd, é que dizer que Cristo ressuscitou em Israel era assinar uma sentença de morte. Naqueles dias, naquele período, afirmar que Cristo ressuscitou era assinar sentença de morte. Não era isso? Sim. É tanto que os soldados receberam dinheiro e depois foram executados para não revelar a verdade. João, se tentaram matar Lázaro depois de ressuscitado, né, o que fariam agora com a sustentação do testemunho que Jesus havia ressuscitado? E Pedro se levanta diante de uma multidão tão grande que só os que se converteram foram 3.000. Isso. Imagina a multidão, a ousadia, o que o poder de Deus é capaz de fazer na vida da gente. Lembra o que Estevão disse? Vocês podem me matar, não tem problema nenhum, mas eu estou olhando ele lá em cima, eu estou vendo. Você não vê porque os olhos de vocês estão embotados, mas eu estou vendo. Ou seja, aqueles que creem em Cristo, na verdade, mesmo com ameaça de morte, não abre mão desse crer maravilhoso. A sua vida já não é tão preciosa. Infelizmente, está cheio de gente esperando Jesus, como nós dissemos no começo, prendendo placa no poste e se apavorando, mas não é porque querem a vinda gloriosa de Jesus, é porque querem fugir
Escapismo histórico. Escapismo né? histórico, escapismo religioso, escapismo da própria vida. Eu estou esperando que Jesus volte, não porque eu queira ir morar com ele, é porque que não tem eu coragem, quero escapar daqui. Não tem coragem de se matar. Exatamente. E fica, se Jesus voltar, ele me livra desse Ele abacaxi, me livra eu não desse tenho que me abacaxi matar. de Né? me matar. Eu me livro das questões, a polícia está vindo aí me prender, eu quero que Jesus venha porque eu vou embora com ele. No mínimo é um que E fujo da pressão, né? E fujo da pressão. Agora, o que me impressiona é esse Pedro que abraça a fé para a vida ou para a morte. Essa é a disposição de todos que seguem a Jesus. É para a vida ou para a morte. Na verdade, a vida só tem sentido se ela é para viver e para morrer. A finitude da vida me coloca dentro da vida. Se todos vamos morrer, então bora viver. É isso que Pedro está se propondo. Se vamos morrer, então bora viver. O que me cabe agora é abrir a boca e falar. Se a morte me espera amanhã, ou se daqui a 1000 anos, pouco importa. Eu vou viver e morrer por ele, né? Alguns não é para a vida ou para a morte, é só para a vida, né? Mas é para a vida ou para a morte andar com Cristo. A ousadia dele colocar Davi, dizendo, ó, Davi está morto aí, todo mundo pode ver, né? Está aí morto, mas ele colocar aqui Jesus, mas esse homem que foi entregue a vocês, ele já ressuscitou. Mas Davi continua morto, né? Essa ousadia de tocar que o nome de Davi, que é considerado um homem, né? Dentro de Israel, dentro de Jerusalém, né? O rei, o herói. Talvez seja a pessoa mais importante em Israel, seja Davi. Davi, até hoje. Hoje se chama a cidade de Davi. Cidade de Davi, túmulo de Davi. Túmulo de Davi. Não se vê túmulo de Salomão, não tem túmulo de Salomão. Não, Davi é o herói mais importante. E ele diz, esse Davi que vocês veneram, morreu e o túmulo está aí. Agora vamos procurar Jesus no túmulo, que você não acha. Ele ressuscitou. É muito lindo, né? O próprio Davi disse, falou, né? O próprio Davi falou, o Senhor disse ao meu Senhor. Olha que coisa linda, validando. Ou seja, essa o que voz ele está Davi. dizendo ali? O Senhor disse ao meu Senhor, Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. Jesus é Senhor, porque um judeu considerar outro além de Deus de Senhor é ignomínia, né? Mas Davi disse o Senhor ao meu Senhor. Ou seja, disse Deus a Jesus, que é Senhor. Então, não há lugar para dúvida. Sim. Fechando. Ele vai pontuando, né, cara, e amarrando os pontinhos. Né? Agora não tem lugar para dúvida. Ponto a ponto, eu amarrei meu discurso. Agora, a igreja recebe um impacto de mais de 3.000 pessoas. Na verdade, são 2 discursos, e o primeiro deles é esse, né? Que aderem à fé mais de 3.000 novos discípulos que vão agregar a fé cristã e vão voltar para as suas casas levando essa compreensão do estado messiânico de Jesus, né? Há uma outra coisa aqui de se chamar a atenção, é que no começo eles disseram, esses homens não são galileus, não são a reles dos judeus, a escória dos judeus, e de repente Pedro se levanta com um histórico tão lindo desse, eles vão entender, há um mistério muito grande aí. Há coisas que estão ocultas e a gente não sabia. Esse cara é galileu. A gente conheceu ele como dono de uma companhia de pesca, como um pescador. De repente esse cara fala coisas lindas e que movem o nosso coração. O que é que a gente pode fazer, Pedro? Se rendem. Pedro! Mudem de vida. Mudem de vida. Mudem de vida. Conheçam o Evangelho, creiam no Evangelho. E o crer no Evangelho te faz mudar de vida. Porque mudar de vida não é uma intenção apenas resolve. Um desejo não resolve mudança de vida. Uma decisão nem sempre resolve uma mudança de vida, e especialmente nessa circunstância. É preciso ter alguém como referência, e essa referência é Jesus. E ele, aqui no versículo 41, fala que eles passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Que coisa maravilhosa! Eles começaram a mudar realmente de vida.
Os hábitos antigos foram ficando de lado, foram trazendo nova maneira de viver e todos ficaram perplexos com os sinais e maravilhas realizados no meio dos apóstolos. Eles estavam vendo coisas acontecerem. E depois fala que, e eles tinham tudo em comum. Uhum. Que coisa maravilhosa, meu bispo. Lembra que eu falei ainda agora que Paulo, quando chegou pela Ásia, pela Capadócia, por ali, encontrou cristãos? Uhum. Lembra que Pedro, aqui o Lucas não disse que foram só os judeus de Jerusalém que aceitaram a fé? Aqui no princípio disse que estavam reunidos gente de todo mundo. Uhum. E esse povo de todo mundo aceitou a fé aqui. Quem sabe alguém chegou em casa, olha, esposa, eu trago uma coisa linda. Eu criei em Cristo. Uhum. Aquele homem que eles mataram em Jerusalém é o Cristo. Eu criei nele. A minha vida está mudando, é diferença. Uhum. E aí sai Pedro, Paulo e Barnabé. É gente nascendo de novo, né, João? É gente nascendo de novo. Porque quando Pedro diz mudem de vida, ele está se referindo exatamente àquela conversa que Jesus teve lá em João capítulo 3 com Nicodemos, né? Uhum. Importa renascer. Tem que nascer de novo. É o novo nascimento. De verdade, não é o nosso assentimento intelectual que muda a nossa vida, como você bem citou agorinha. Isso. É novo nascimento. É novo nascimento. Se eu não nascer de novo, João, assim, você de vez em quando repete uma história que a gente contou sobre essa coisa do novo nascimento. Não tem como uma velha criatura viver como nova criatura. Se ela não nascer de novo, tudo que ela vai fazer é ser um cover muito mal sucedido de uma cantoria que ela não tem a experiência própria. O Evangelho é para ser vivido por novas criaturas, não por criaturas velhas com sotaques de novas criaturas. Não basta a gente aprender o evangeliquez, não basta a gente frequentar uma igreja, não basta nós sermos contribuintes com a vida financeira da igreja. Lembra daquela mulher Cirofenícia, que chega com uma linguagem judia para Jesus e Jesus não responde a ela nada? Aquela mulher Cirofenícia chega com uma linguagem, achou arrebenda vir. Ou seja, Jesus, linguagem evangeliquez, digamos, no dia de hoje. Uhum. Characandaias, etc., não te dão garantia da tua vida cristã, da tua comunhão com Cristo. O texto aqui diz que fechando aqui, que em cada refeição era um banquete, né? Uhum. Era uma festa, era uma celebração. Era uma comunhão, era uma relação de intimidade. Era uma celebração vibrante, o texto diz aqui. Alegre e com muito louvor. Eles estavam vivendo o ensino, aquilo que foi passado. Não quer dizer que os apóstolos estavam ali com ele, mas eles estavam vivendo o que receberam. E assim eles foram caminhando. Isso não era uma euforia, ensino Luiz. dentro deles. E eles foram passando, compartilhando. Quer dizer, eles estavam agora praticando a nova vida. Né? Interessante isso. O que eu estou vendo aqui é que não era uma euforia, que muitas vezes acontecem movimentos denominados este o movimento aquele, que passa pela igreja, faz um balanço, o tempo do dente de ouro, né? E tantas outras coisas, são movimentos que passam que não tem consistência nenhuma. Eles não estavam vivendo esse movimento. A coisa foi caminhando até quando houve necessidade da instituição do diácono, né? Ou seja, não quer dizer que era apenas uma euforia. Alimento que era trazido para o templo para atender necessidades foram revistos cuidadosamente para que ninguém sofresse necessidade alguma. Uhum. Sim, verdade, cara. Não era uma euforia, era uma realidade. Sim. A igreja começou a se reorganizar a partir da proposta de Cristo, né? E foi isso que impactou muita gente. Foi. Era impressionante como as pessoas ficavam perplexas e caía na simpatia de todo o povo, né? Parece que hoje a igreja se orgulha de cair na antipatia do povo, né? Quanto mais antipática, parece que
se sentem mais espirituais. Tá esquisito? E eles, tu é crente, bicho? Não, tô doente. Como é que é, meu bispo? Você é crente? Não, tô doente. Você está doente? Não, eu sou crente. Esquisito. É esquisito, estranho. Chato. Né? Cara de doente, não é? Chato. Apático, Porque para muitos crentes ser chato é a marca de ser cristão. Sim. Vocês viram isso? Sim, mas lá eles caíam na simpatia de todo o povo. De todo né? o povo. Vivia numa harmonia, diz aqui. E eles passaram a viver numa harmonia. Sim, isso encantava as pessoas ao ver a maneira com que eles viviam a prática do Evangelho, né? Porque a gente pega nas versões tradicionais, diz assim, caiu na graça de todo o povo. E essa versão aqui é linda quando ela diz, e o povo da cidade apreciava o que via neles. Sim. Não era apenas a pessoa, mas os seus atos eram Sim. apreciados. É aquilo que estava acontecendo. Gente, estamos chegando no finalzinho do programa de hoje, quarto bloco terminando. Eu quero desejar um domingo super feliz, logo mais às 19 horas. Nós estamos, mais uma vez, com o nosso culto ao vivo aqui, transmitido pela Rádio 92.3. E você pode nos acompanhar também pelo YouTube a partir das 18h30. Que nós vamos estar ao vivo por lá. E aqui pela rádio às 19 horas, com transmissão ao vivo, direto do nosso auditório para todos aqueles que sintonizarem na Rádio 92. Né? Com amplo estacionamento e segurança para que você tenha a garantia de estar aqui com a gente à vontade. Sim, verdade. Gente, um bom domingo. Shalom. Shalom. Domingo de paz para todos vocês. Nos encontramos no próximo domingo às 7 horas da manhã. Amém.